Aleluia. Estou muito feliz, irmãos, de poder estar aqui nessa noite, ser um vaso aqui nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu por sentir tremendamente a presença do Espírito Santo e ver as oportunidades de louvores. Eu não tenho dúvida da presença de Deus neste lugar. Como foi ministrado, nós não estamos reunidos aqui por causa de uma placa, mas estamos reunidos aqui como uma família, um povo de Deus que vai morar nos céus por toda a eternidade. Cada um de vocês que saiu dos seus lares, que saiu, deixou seus afazeres, como já foi dito aqui, entrou aqui nesse lugar, não entrou aqui na igreja ressoar da última trombeta, entrou aqui na igreja, aleluia, do povo que vai morar no céu. Nós viemos aqui para justamente ouvir a voz do Senhor. Eu tenho certeza que você não deixou, talvez podia estar em outros lugares, talvez no cinema com a família, talvez no passeio, e você reservou esse sábado, essas horinhas, para você poder vir aqui cultuar o Senhor. Vem aqui ouvir algo da parte do Senhor. Eu tenho certeza, aleluia, que Deus te trouxe aqui, Ele há de falar, continuará falando contigo no nome de Jesus. Eu quero agradecer o nome do Senhor pela vida da minha mãe que veio me acompanhando nessa noite. Meu irmão, presbítero Danilo, sua esposa Ana. Minha esposa não conseguiu vir porque não ia caber todo mundo no carro. Meu carro também está no concerto, só pegou ele lá para terça-feira, mas já deixa a paz através da minha esposa para a igreja também. É uma honra estar aqui. Eu me sinto muito feliz neste lugar para juntos aqui engrandecermos o nome do Senhor. Eu peço para você que trouxe aí a sua Bíblia, que você abra comigo no versículo de tema, desse terceiro encontro de vasos, aleluia, que é Isaías 45, versículo 9. Deus aqui ministrou algumas coisas no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Que você possa ter um pouquinho de paciência, para que você também possa entender o que o Senhor tem para nós. Aleluia, nessa noite tão especial. Amém? Todos encontraram? Isaías 45. E o versículo 9, que diz: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Versículo 10 diz: ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? O que é que geras? E a mulher que dá a luz. Amém? Aleluia. Como foi ministrado aqui no começo do culto pelo presbítero Valdir, a palavra compreender, aleluia, ou algumas traduções também está questionar. Quem é o homem para questionar esse Deus tão poderoso? É forte esse tema. Eu fiquei, buscando a direção do Senhor, falando para o Senhor abrir a minha mente, me fazer entender esses versículos, porque muitas pessoas não compreendem esse versículo. Muitas pessoas acham que o nosso Deus é um Deus carrasco, é um Deus grosseiro, é um Deus injusto, porque parece que Ele está obrigando o homem, Ele está querendo exercer o seu poder, do seu senhorio sobre a humanidade. Mas quando nós analisamos e quando nós buscamos a direção, o discernimento do Espírito, é maravilhoso, porque Ele abre a nossa mente. A nossa mente, a mente do homem, ela é limitada com as coisas espirituais. Mas quando nós buscamos de Deus, quando nós mostramos para Deus que estamos sedentos, que queremos aprender dEle, então Ele vem de uma maneira tão especial e Ele nos faz entender, aleluia, o que Ele está dizendo na sua palavra. Muitas pessoas, aleluia, se acham no direito de dizer para Deus: Deus, eu estou pronto. Às vezes entramos na casa do Senhor, corrigimos alguns errinhos e já nos achamos o direito de falar: Senhor, eu estou pronto, pode abrir os céus, pode derramar a bênção que eu estou preparado.
estrutura do homem. Deus, ele olha, ele sonda o coração do homem, ele vê que muitas coisas tem o homem para ser consertado. Muitas coisas tem o homem para ser mudado, para estar conforme a sua vontade, conforme aos teus olhos, porque ele diz aqui, ai daquele que incompetente que questiona, né, o seu Criador. Ele diz assim, cacos entre outros cacos de barro. Deus, quando ele olha para esse estudo do homem, ele vê que o homem ele é um pó, o homem ele é barro, o homem ele é tão pequeno. E muitas das vezes nós queremos questionar e ir contra os desejos e as vontades do Senhor, porque nos achamos no direito de questionar. Achamos que estamos na razão, que queremos cobrar, que queremos, como tem alguns lugares que ensinam, olha, pressiona Deus, coloca Deus na parede que Ele vai te abençoar. Quem é nós, irmãos? Quem somos nós para pressionar esse Deus que é maravilhoso? Como que Ele pode, Ele diz assim que, como que pode o barro, o vaso questionar as obras do oleiro? Se Ele nos formou, se Ele nos gerou, como que a criatura pode tentar, pode questionar o seu Criador? Nós estamos pela misericórdia do Senhor. E é isso que nós vamos aprender, aleluia, nessa noite. Porque o Senhor me falou muito comigo aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18. Abre aí na sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja a Deus. O Espírito Santo me levou aqui no livro de Jeremias e ele me fez mergulhar aqui nesses alguns versículos. E eu quero compartilhar, aleluia, algo que Deus ministrou no meu coração. Glória a Deus. Às vezes estamos acostumados a ler o livro de Jeremias, capítulo 18, só os versículos que estamos acostumados, que ele fala com Jeremias, desce a casa do oleiro, ali falarei contigo. Mas quando eu estava percorrendo, aleluia, o capítulo inteiro do livro de Jeremias, o Senhor começou a falar grandemente ao meu coração. Porque muitas das vezes o que mais ouvimos da boca do homem, quando o homem está, aleluia, numa situação precária, quando as coisas não estão acontecendo conforme a vontade do homem, conforme os desejos do homem, conforme os projetos que o homem gera em seu coração, através dos seus sentimentos, e quando não dá certo, a pessoa levanta a boca para o alto e ela começa a questionar Deus, começa a transferir a culpa dos seus problemas, das suas dificuldades, dizendo que o nosso Deus ele é culpado, dizendo que Deus abandonou, que Deus esqueceu. E fala muitas das vezes que o nosso Deus ele é injusto. Mas quando eu olho o livro de Jeremias, aqui no capítulo 18, eu vejo que Deus ele não é injusto para com o homem. Por mais que ele é poderoso, que ele tem poder, mas ele não usa desse poder para pressionar, para forçar o homem a fazer alguma coisa para ele. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, o Senhor diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O versículo 3 diz, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia é de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou, olha só como é forte, tornou a fazer dele outro vaso, conforme, aleluia, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Veja bem que Deus ele olha para nós de uma maneira diferente. Ele olha para nós e ele vê as nossas imperfeições. Ele vê onde está o defeito, ele vê onde está o problema. E a maneira que ele tem de resolver esse problema é ele quebrar o vaso. Ele diz assim, olha, a obra que ele estava fazendo se quebrou nas suas mãos. Ele então começou a fazer um novo vaso conforme parecia bem aos teus olhos. Muitas das vezes nós falamos, Deus, eu estou pronto, mas Deus, ele vê diferente do homem. Às vezes para você está bem, para você o que você está fazendo está de bom grado, mas o Senhor olha e fala, não, ainda precisa ser consertado, ainda tem falhas, ainda tem erros. Então ele fala, então eu vou quebrar para fazer conforme a minha vontade. Eu vou moldar para fazer
queremos questionando com essas atitudes de querer ensinar Deus a trabalhar na nossa vida, nós estamos dizendo essas mesmas palavras. Quem é o barro para contestar contra o oleiro? Quem é o homem para falar o que Deus tem ou não que fazer? É forte isso, sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós cristãos, que dizemos servos do Deus Altíssimo, muitas das vezes nós estamos totalmente fora da vontade do Senhor, estando dentro da casa dele, por não compreendermos pequenos detalhes que temos que estar conforme a vontade do Senhor. E às vezes, porque eu estou aqui em cima pregando, eu acho que eu estou bom aos olhos do Senhor. Às vezes, porque você está louvando, você acha que a sua vida está bem perante o Senhor. Às vezes, pelo fato de você estar dentro de uma igreja, você acha que você está bem e que você pode pedir que Deus tem que te abençoar. E aí eu olho esse pequeno versículo e ele diz assim, aleluia, que o vaso se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe parecia bem aos seus olhos. Eu entendo que eu tenho que dobrar o meu joelho e pedir para Deus, Deus, como que eu estou diante dos teus olhos? Às vezes, pelo fato de estarmos tempo na casa do Senhor, esquecemos de dizer para Deus, Deus, como é que eu estou diante dos teus olhos? Como é que eu, como vaso de barro, eu estou perante a tua presença? E às vezes nós estamos de uma maneira qual não está agradando o Senhor. O verso 6 diz assim, o versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veja que Deus olha para Israel e dá detalhes para Jeremias. Deus manda Jeremias pregar para o povo de Israel, para o povo de Judá, e ele dá detalhes, ele dá um exemplo para Jeremias, antes de Jeremias se ministrar. Ele fala, vai lá na casa daquele oleiro, olha ali, olha o exemplo que eu vou te dar, Jeremias. Você está vendo aquele oleiro trabalhando naquele barro? Olha a formosura daquele barro, olha como ele pega aquele barro, olha como ele trabalha naquele barro, olha como aquele barro sai perforce, gera um vaso bom aos olhos dele. Aí Jeremias começa a observar o oleiro trabalhar. Aí de repente aquele vaso que parecia ser bonito, de repente quebra. Aí o oleiro pega aquele monte de barro, começa a amassar de novo, começa a trabalhar e começa a lapidar, e de repente começa a sair um novo barro, um novo vaso. Aí Deus fala para Jeremias, está vendo como ele trabalha? Está vendo aquele barro que estava nas mãos dele? Olha, agora você vai no meio do povo de Israel e começa a profetizar na vida deles, começa a pregar para eles, dizendo que do jeito que o oleiro trabalhou naquele barro, assim eu estou trabalhando na vida deles. Eu, como Deus, Jeremias, eu posso quebrar eles todinho para fazer deles uma nova nação, para fazer deles um novo povo que me adore do jeito que eu gosto, que faça a minha vontade do jeito que eu determinei. Glória a Deus, aleluia. E aí nós questionamos, mas esse Deus é tão poderoso, ele quer obrigar. Ele falou que vai destruir o povo, ele falou que vai, aleluia. Se você vê o livro de Jeremias, você vai ver que Deus estaria dizendo que vai castigar o povo. Deus ali estava dizendo que iria destruir aquele povo todinho, para que houvesse um arrependimento no coração daquele povo. E muitos falam, esse Deus aí é um Deus injusto, porque se ninguém está trabalhando conforme ele quer, então quer dizer que ele vai destruir. Deus, ele não tem prazer na destruição do homem. Não tem prazer na destruição do homem. Pastor, como é que o senhor diz isso se ele está dizendo que ele vai castigar? Mas olha o que ele diz para nós aqui no versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que passava a fazer. Deus nunca vai destruir o homem sem antes liberar uma palavra que haja conserto na vida daquele homem. Olhando essa palavra, eu vejo como Deus ele é maravilhoso para com o homem.
a ira de Deus se acender sobre o homem, a cólera de Deus pesar na vida do homem, Ele ainda vem com uma palavra de misericórdia. Porque Ele diz assim, ó, se eu me levantar contra uma nação, contra um povo, se eu projetar algo para destruir, para arrancar, mas se aquele povo se converter, eu não vou liberar da minha cólera sobre ele, eu não vou castigar. Lembra da cidade de Nínive? Quando Deus manda um profeta Jonas a pregar lá, o pecado daquele povo subiu até o Senhor. Alguns livros dizem que o povo de Nínive era um povo mau. Eles pegavam as mulheres dos seus adversários que estavam grávidas, amarravam no lugar mais alto, abria-se o ventre e deixavam o feto pendurado para que as pessoas que passassem vissem como eles eram maus. Alguns livros contam essas histórias. O povo de Nínive perseguiu a vida de Jonas, a família de Jonas, o povo de Israel. Jonas sabia, aleluia, do amor desse Deus, por isso que ele não queria pregar para aquele povo. Ele queria que Deus castigasse, que Deus pesasse a mão pela ira que ele sentia daquele povo. Mas Deus, ele não é injusto. Deus apertou Jonas até Jonas ceder. Porque ele nós lemos lá em Isaías 45, versículo 9, quem é o barro para questionar, para contender contra o seu Criador? Jonas não estava entendendo o trabalhar de Deus. Ele não queria ver, ele estava vendo na sua visão humana. E quantos de nós estamos olhando para a nossa visão humana e dizendo, ó, aquele não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito, olha, aquele outro Deus tinha que pesar, Deus tinha que matar ele, irmãos. Quem somos nós para dizermos o que Deus vai ou não fazer? Sendo que Deus, ele conhece o coração do homem, a estrutura do homem. Aleluia, aqui nós aprendemos muitas coisas interessantes. Aprendemos aqui como Deus ele é de uma maneira diferente para o homem. Lá no livro de Atos, aleluia, nós vemos lá, aleluia, Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele caiu e ele ficou cego por 3 dias. Aí ele manda o profeta ir lá na casa onde Saulo estava, ele diz, vai lá, vai orar para aquele homem. Vai orar para Saulo lá, porque aquele ali, aleluia, foi um vaso que eu escolhi. Aleluia. Aí o profeta questiona Deus, mas Senhor, aquele lá, eu ouvi tanta maldade daquele homem. Quantos cristãos ele castigou? Quantas pessoas ele matou? Quantas pessoas ele prendeu e açoitou? O Senhor quer que eu vou lá orar por ele? Aí Deus fala assim, ó, vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Deus fala para ele, vai lá, ora, porque aquele lá é um vaso que eu escolhi. Deus está olhando para todos nós e cada um de nós temos um propósito nas mãos do Senhor. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Mas eu tenho que procurar entender, aleluia, o que Deus quer. Deus, ele não vai castigar ninguém antes dele mandar uma palavra de conserto, como nós lemos. Aí ele diz, versículo 10, Jeremias, capítulo 18: se ele fizer, e no momento em que eu falar de uma gente, versículo 9, perdão, e no momento que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então veja que o peso é para os dois lados. Aquele que está no erro, que Deus está olhando, está vendo a atitude, Deus está vendo que a pessoa continua pecando, continua errando, continua fazendo as coisas erradas. Deus leva aquela pessoa a receber uma palavra de conserto para que haja um arrependimento no coração daquela pessoa. Mas veja que a balança de Deus, ela pesa para os dois lados. Tanto para o justo como para o injusto. Tanto para o pecador quanto aquele que não está vivendo mais do pecado. Toda vez Deus ele vem com uma palavra para nos despertar, para abrir o nosso entendimento, para, aleluia, mudar as nossas ações.
Assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Aí ele diz assim, ó: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Veja que o povo, a nação que estava na contramão do Senhor, a nação que estava vivendo uma vida totalmente pecaminosa, a ira do Senhor estava acesa contra eles. Só que Deus levanta ali Jeremias para começar a pregar o conserto no meio da nação. Glória a Deus. E Deus falava para eles: olha, Jeremias, anuncia os meus propósitos. Diz para eles que eu estou arquitetando um projeto mau para acabar com eles, para destruir eles. Só que Deus mandou um alerta, falou assim, para que eles viessem se arrepender antes que Deus viesse cumprir a sua ira, derramar a sua cólera contra aquele povo. Deus, por muitas das vezes, usou a vida de Jeremias para alertar aquele povo. Quantas vezes Deus está falando para nós? Quantas vezes Deus usa um vaso para falar contigo? Quantas vezes Deus usa um servo para ministrar na sua vida? E muitas das vezes não queremos ouvir o conselho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, veja só. Ele diz assim, o versículo 12: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. Sabe por que eles não queriam se consertar? Porque eles diziam assim, olha, nós estamos no erro, se desviamos dos caminhos dos propósitos do Senhor, então não tem mais esperança para nós. Então eu vou viver do jeito que o meu coração me mandar. Eu vou me entregar aos desejos e os pensamentos que produzem no corpo. Era praticamente isso que eles estavam dizendo. Porque ele diz assim, ó, aleluia, mas eles diziam, não há esperança, porque após a nossa imaginação andaremos. Tudo que eles estavam projetando, que eles queriam, eles faziam, porque eu estou distante de Deus mesmo, eu me desviei, eu me afastei, eu errei, então não há conserto para mim. Então eles estavam se entregando às próprias maldades. Não é assim conosco? Quando nós erramos na presença de Deus, então vem aquele desânimo, aí vem aquela acusação, vem aquela opressão, dizendo, para que você vai continuar indo lá na igreja? Para que você vai continuar indo lá? Você já pecou? Você já errou? Você já transgrediu a vontade do seu Senhor? Você vai lá para quê? Então, viva do seu jeito. Continua vivendo, porque não dá jeito, você já tropeçou. Quantas pessoas estão desiludidas por causa disso? Porque acham, porque tropeçaram, porque erraram, não há mais esperança, não há mais conserto, não há mais jeito. E o inimigo tem se aproveitado disso, cada dia mais oprimindo e levando a pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor. Porque começa a comer a mente, dizendo, olha, não tem mais jeito para você não dá. Acabou a sua oportunidade, Deus está falando aqui. Aleluia, que antes de acender a cólera dele, ele traz uma palavra de conselho. Eu não sei como está a tua vida, como está o teu ministério, como está a tua comunhão com Deus, mas Deus está trazendo para você essa palavra, dizendo que há solução sim para a tua vida, há solução sim para o teu ministério, há solução sim para a sua vida, e toda essa situação que você possa estar passando. Porque Ele quer que você hoje, é que você venha tomar uma postura diferente, que você venha tomar uma atitude diferente, porque Ele diz assim, convertei os vossos caminhos, mudai as vossas ações. Deus está falando, muda a sua atitude, muda o seu comportamento, se desvia do caminho que está te levando para a destruição. Porque Deus não tem prazer na sua destruição. Deus quer o melhor, Ele tem o melhor para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha
19, o versículo 4, ele diz assim, ó: por que me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem lhes falei e nem subiu ao meu coração. Olha a gravidade do pecado daquela nação. Eles estavam contaminando o altar do Senhor, queimando incensos a outros deuses, e além do mais, cometendo um pecado abominável aos olhos do Senhor, que eles pegavam as suas crianças e sacrificavam naquele altar a deuses estranhos, a Baal. Um Deus amoroso que ia ser revelado de uma maneira especial para aquela nação. Aí ele se depara com um povo que de repente vira as costas para ele e começa a fazer tudo aquilo que ele abomina. Ele tinha o direito de imediatamente fulminar aquela nação. Mas olha o amor desse Deus. Aleluia. Olha como ele insiste em anunciar uma palavra de conserto para aquele povo. Ele insiste ainda em bater lá na porta daquele povo, dizendo: ainda há esperança para você. Ainda tem solução para a tua vida. Deus estava dizendo para eles: olha, muda suas atitudes, se arrependa, porque se você se arrepender, eu também vou me arrepender do mal que projetei para a sua vida. Aleluia! Aleluia! O versículo 18 do capítulo 18 diz assim, ó: então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem a palavra do profeta. Vinde e ferimos-no com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha a maldade do povo, deles não querer uma palavra de conserto. O povo estava com o coração tão duro que eles não queriam ouvir uma palavra de conserto. E por mais que Jeremias tentasse anunciar, aquelas palavras confrontavam eles de uma tal maneira que eles ficavam irados com Jeremias, de tal maneira que eles falaram: olha, vamos cortar a língua desse cara. Vamos cortar a língua dele para que não passemos mais a ouvir a voz de Deus. Vamos arrancar a língua dele, porque se nós arrancarmos a língua dele, não tem mais como ele anunciar essa palavra para nós. Quando o homem está no pecado, quando o homem se afasta dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus parece que pesa sobre os teus ombros. A palavra de Deus parece que incomoda, parece que faz a pessoa se irar mais contra as vontades de Deus, porque o pecado está tão entronizado dentro da pessoa, que a pessoa não dá mais espaço para a vontade de Deus. E às vezes isso não acontece do dia para a noite. Às vezes começa de uma intriguinha, de algo que você, o pastor falou algo que eu não gostei, e aquilo começa a gerar dentro de você algo que começa a te afastar dos propósitos do Senhor. Porque eu entendo aqui, aleluia, que a palavra de Deus, a verdade às vezes dói, mas a nossa reação para com ela mostra o que há dentro de cada um de nós. Ou seja, podemos negar acusações e destruir as evidências de nossos erros, ou aceitar a verdade humildemente em nossos corações e permitir que ela nos transforme. Glória a Deus. Nós temos duas escolhas: ou eu rejeito aquela palavra, ou eu finjo que não é comigo, ou eu ignoro aquela palavra porque ela tem me confrontado, tem me machucado, ou eu tenho uma humildade de recebê-la para que ela possa
está aqui hoje, você tem o direito de você desprezar a palavra quando ela vem confrontar as suas ações e atitudes, ou você pode receber de mão dada e dizer: Senhor, verdadeiramente eu estou desse jeito, mas eu me arrependo e eu quero conserto diante da tua presença. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque a palavra dele diz aqui no capítulo 21 e no versículo 8 diz assim, ó: e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus, ele te dá então a opção para você, aleluia, andar. Ele diz ainda para Jeremias, ainda de tudo isso, ele ainda diz para Jeremias: vai e diz a este povo: eis que diante de vós eu coloco um caminho da vida e o caminho da morte. Sabe por quê? Porque só Ele sabe provar o coração do homem. Às vezes nós achamos que Deus, Ele predestinou os homens para a destruição. E muitas das vezes, olhando alguns textos, parece verdadeiramente que alguns homens estão predestinados, algumas nações. Mas olhando esse texto, eu vejo como Deus, ele permite, ele leva uma palavra antes que se cumpra isso, para a pessoa ver se a pessoa se arrepende. Mas o coração das pessoas está tão duro, tão mal, que as pessoas não aceitam. E elas escolhem esse caminho, elas preferem ir por esse caminho, porque nós vemos aqui que Deus fala assim, ó: muda os seus caminhos, converte os seus caminhos, mude as suas ações. Mas se a pessoa insiste, se a pessoa continua, aí ela vai para o caminho da morte. Não é Deus que vai levar e colocar a pessoa, são as nossas atitudes, as nossas ações que vai definir se eu vou para o caminho da salvação ou se eu vou para o caminho da morte. Só que antes de você entrar no caminho da morte, eu falei: se você continuar, seu fim é aquilo ali. Ele fala: então para, arrependa, porque se você se arrepender agora, dá tempo. Mas se você insistir, o seu caminho vai ser o caminho da perdição. O seu caminho vai ser o caminho da morte. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele diz assim, o versículo 12, tem uma parte dele que diz assim, ó, vou ler ele inteiro para você ver. Versículo 12, capítulo 18. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Então, ou seja, o coração do homem, essa malvadeza no coração do homem é que leva ele a ter essas ações, e essas ações vai indicar que ele vai estar trilhando o caminho da morte, o caminho da destruição. Aleluia. O capítulo 17 diz assim, o versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem lhe conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar, olha só, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus está mostrando que a sua predestinação está ligada nas tuas ações e nos teus caminhos, que você, o que nós temos percorrido. Ele diz assim: eu preparei o caminho que leva à salvação e eu preparei o caminho que leva à morte. Mas a sua ação, o seu fruto, é o que vai te qualificar para um desses dois caminhos. Não adianta contentar contra esse Deus. Ele é justo. E por mais que você ache que Ele é injusto, Ele nos mostra o tanto que Ele nos ama e Ele não quer ver a nossa destruição. Hoje Deus te mostra essa palavra tão humilde, simples, mas cheia de verdade. Glória a Deus. Que
Deus preparou um caminho que te leva para a vida eterna. Que Deus te ama e Ele não tem prazer nem na minha nem na sua destruição. Mas Ele requer um conserto entre nós. Ele quer mudança nas nossas atitudes e ações. Não é o meu cargo, não é a minha roupa, não é a igreja que eu congrego, não, é dentro de nós. É dentro do homem, é dentro do ser humano, porque Ele diz: os homens estão entregues aos seus malvados corações. Porque o que você tem dentro do teu coração é o que vai te levar às suas ações. E quais são as minhas e as tuas ações perante a esse Deus? São ações que vai gerar frutos, que vai me garantir a passagem pelo caminho da vida eterna? Ou eu estou gerando os frutos que estão me levando para o caminho da destruição? Sabendo que Ele, o Todo-Poderoso, tem poder nas suas mãos para moldar a cada um de nós conforme lhe parecer bem aos seus olhos. Se você tiver a humildade de olhar para dentro de você e dizer para Deus: Deus, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Senhor, por mais que eu estou tentando, mas ainda tem erros em mim que não te agradam. Tem falhas ainda que eu preciso ser consertado. E eu reconheço que eu preciso, eu dependo do Senhor para conseguir, aleluia, estar do jeito que te agrada. Não é o seu tempo de igreja que vai determinar isso. Não é o seu conhecimento. Não é o ambiente onde você está. Não é as pessoas que te cercam. Não é nada disso. É a sua humildade perante o Senhor que vai determinar que tipo de vaso ou de cargo estamos sendo aos olhos desse Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos aqui orar a esse Deus tão maravilhoso que Ele nos trouxe aqui. Ele nos trouxe aqui porque Ele nos ama. Porque Ele não quer que nós venhamos se perder. Está tão próximo a vida do Senhor. E a Bíblia diz que o julgamento começará por primeiro dentro da casa. É aqui na casa do Senhor que começará primeiro esse grande julgamento. Muitas das vezes nós estamos se garantindo porque estamos aqui dentro de uma igreja. Estamos tão convictos que vamos entrar na glória porque estamos dentro de uma igreja. E muitas das vezes ele fala assim: mas os meus irmãos que estão lá fora, e aqueles que estão lá fora esperando uma atitude minha, uma atitude sua, porque às vezes nós se conformamos porque eu estou na casa do Senhor, porque a minha esposa está na casa do Senhor, porque o meu filho está na casa do Senhor. Então eu me conformei, está bom assim, eu não vou fazer mais nada. E Deus está falando: eu não te trouxe lá de fora só para você estar aqui. Eu te trouxe porque através de você, da sua ação, da sua atitude, vai gerar frutos, e esse fruto vai povoar o teu reino. E às vezes estamos tão seguros porque nós estamos aqui. Só que Deus está falando: eu te trouxe aqui porque através de você, você vai resgatar ainda aqueles que estão lá fora. Se coloca na posição como você é. Porque você não teve a oportunidade de ministrar ou de louvar, mas Deus está falando: aí, se não teve oportunidade aqui, olha quantas almas tem para você ter oportunidade lá fora. Muitas vezes, irmãos, nós queremos oportunidade dentro da casa do Senhor. Deus está falando: eu estou te dando tantas oportunidades lá fora, porque a verdadeira obra é lá fora. Deus está nos chamando para povoar o reino dele, mas não é povoar só dentro da igreja, não. Ali tem um povo que está perecendo. Ali tem um povo para nós sermos os Jeremias dessa geração e anunciar o conserto na vida dele, porque a ira de Deus está acendendo sobre o mundo. Na hora que soar a trombeta, vai se cumprir tudo que está aqui dentro da palavra. E muitas das vezes nós somos tão como Jeremias, só que permitimos eles cortar a nossa língua porque nos calamos lá fora.
vasos que estão sendo nas mãos do Senhor. Vasos de enfeite só dentro da casa do Senhor. Ou esse vaso tão bonito que Deus formou e forjou você e derramou um óleo precioso sobre a tua vida, para você se transbordar, porque Ele quer te usar lá fora, como Jeremias. Vai lá, Jeremias, e anuncia para eles e diz: eis que diante de ti eu coloco um caminho que vai te levar para o mal, e um caminho que vai te levar para a morte, e um caminho que vai te levar para o céu. Simplesmente temos que abrir a boca e falar para esse povo lá fora, gente. Que Deus preparou um caminho para a morte e para a vida. E Deus quer o arrependimento. Deus está falando de arrependimento nessa noite. Vamos nos arrepender verdadeiramente. Vamos nos colocar à disposição do Senhor. Vamos deixar de ser egoísta, de querer só para nós. Vamos ser os Jeremias dessa geração, para irmos lá, para falar do amor, falar da glória de Deus, que esse Deus nos ama. O mesmo amor que Ele tem por nós, é que Ele tem por aqueles lá fora, mas Ele quer que aqueles também se arrependam. Deus quer te tocar nessa noite. Fecha os teus olhos agora, você está. Glória a Deus. Glória. Às vezes nos sentimos tão presos, na verdade. Eu tenho um louvor reconhecido, se você puder. Os músicos também pudessem me ajudar, mas você sabe. Mas você que está aí, fecha os seus olhos. Tem um louvor que diz assim: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, sabe pra quê? É isso pra você dizer desde que aceitei a Cristo e senti o teu amor.